Fala, rapaziada, beleza? O que foi? Vem cá, dá um oi lá. Oi, oi, galera. Gente, essa aqui é a Gamora. Bom, eu queria falar hoje com vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir pra você que se você é novo aqui no nosso canal, tá chegando agora, conhecendo aqui a gente, queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, curtir aí o vídeo. Se você gostar, se você tiver algo a comentar, já escreve aí embaixo, interage aqui com a gente, porque a gente está começando esse projeto aqui, falando de futebol, principalmente do Coringão aqui, mas a gente vai falar de tudo aí relacionado a futebol, tá bom? Bom, hoje eu queria falar com vocês em relação ao Silvinho, né? Vamos conversar sobre o Silvinho. Bom, primeiramente, quem é o Silvinho, né? O que a gente tem que... o que a gente pode falar do Silvinho? Bom, como jogador, o Silvinho, ele foi muito bom, né? Muito bom jogador, ele sempre teve muita vontade, jogou no Corinthians, jogou no Barcelona, jogou no Manchester City. É um cara que jogou com o Messi, que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, é um cara que entende de futebol, é um cara que conhece. Mas como treinador, eu ainda não consigo muito olhar o Silvinho e entender ele como técnico, porque é o seguinte: primeiro ele teve uma passagem no Lyon, um trabalho no Lyon que foi muito fraco, né? Muito fraco. Tá bom que ele teve poucos jogos, mas o trabalho dele no Lyon foi muito fraco, né? As expectativas talvez para o trabalho dele seriam melhores quando investiram, acreditaram no potencial dele, mas foi muito fraco. Os números são muito fracos. Se fosse para basear nisso, nos números que ele teve na França, ele não deveria estar de jeito nenhum à frente de um time como o Corinthians, né? Mas o Silvinho vem para o Corinthians muito pelo trabalho que ele fez como auxiliar técnico do Tite, principalmente do Tite na seleção brasileira, enfim. E como auxiliar técnico, ele teve a oportunidade, né, de conhecer como funciona essa parte técnica, né, de como treinar o time, como definir tática, estratégia. Ele teve como fazer isso observando um dos maiores, né, que é o Tite. A galera reclama muito do Tite na seleção, mas o Tite, principalmente em eliminatórias, ele tem números que são inquestionáveis. Inquestionáveis. Então, assim, o Tite pode ter sido um grande professor para o Silvinho se ele soube aproveitar essa oportunidade, né? Mas ele ainda é um cara que está aprendendo essa parte, né? Eu sei que o jogador de futebol, ele cresce na vida, né? Vendo isso, né? Vivendo esse dia a dia, treinando muito, mas é diferente, né? Ele vem com essa ideia que ele tem de linhas de quatro, que é um futebol moderno, sim, é como se joga o futebol hoje em dia, mas eu vejo o Silvinho tendo muito pouca variação no seu esquema. Eu acho que se toda vez que ele enfrentar um adversário que entenda como ele joga, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir adaptar o seu esquema para o jogo, né? Porque ele é muito preso ao sistema que ele gosta de jogar. E eu tenho também alguns questionamentos da parte tática do Silvinho que eu não entendo muito. Por exemplo, ele prende muito os laterais. E o Corinthians, ele, principalmente do lado direito com o Fagner, ele sempre jogou liberando muito o Fagner, deixando o Fagner subir o ataque para fazer tabela, para fazer jogada. E ele prende muito o Fagner. Ele perde essa característica ótima do Fagner, que é de atacar pela direita, quando ele prende isso, porque ele quer manter a sua estrutura da linha defensiva. Tudo bem, a defesa do Corinthians é uma das melhores que tem hoje no país, mas a gente precisa também ter um potencial de ataque grande quando a gente está com a bola, porque fica um time muito pragmático, um time que se tranca muito, mas que não consegue sair muito para o jogo. Esses jogadores novos que chegaram no Corinthians podem mudar completamente a história do Silvinho. Mas para isso, o Silvinho precisa saber como usar esses caras. Se você der uma Ferrari na mão do cara que não tem habilitação, ele vai fazer merda. Ele vai fazer cagada. Então, assim, ele tem que saber como usar esses caras. Por exemplo, ele gosta de jogar com a linha de 4 defensiva. Tudo bem. Ele vai jogar com o Fagner, com o Fábio Santos, com o João Vitor, com o Gil.
tudo bem, beleza. O primeiro volante, eu acho que ele às vezes precisa jogar com 2 volantes ali de contenção, porque às vezes o Gabriel sozinho ele não consegue segurar essa parada. Então, às vezes eu precisava ver ele com uma variação tática para jogar com 2 volantes de contenção ali para deixar a defesa mais protegida. Mas isso nem sempre. Por exemplo, você não vai colocar 2 volantes de contenção para jogar com, sei lá, um time considerado pequeno em casa. Até porque quando você joga em casa, você tem que se impor, você tem que ditar o ritmo do jogo, impor o futebol que você quer jogar e precisa ser efetivo. Você está jogando em casa. E em casa, ele não pode ter um time medroso que só defende. E nem pode ter uma defesa muito exposta, como tem ficado muitas vezes com o Gabriel ali. Mas eu gosto do Gabriel, eu acho que ele é um cara que tem raça, que pode jogar bem ali, é um cara que faz bem a função, só precisa ser mais bem orientado. Quando você tem Renato Augusto e Juliano, você tem uma qualidade muito grande nessa bola que vai ser distribuída, mas o Renato Augusto precisa de mais tempo, ele ainda não consegue sair jogando com os caras que têm ritmo, que já estão jogando mais tempo. Ele ainda não consegue. Então, por enquanto, eu jogaria com o Rony. O Rony e o Juliano estão conseguindo fazer bem essa função ali, de ser esses 2 meio-campistas. E aí, ele completa esse meio-campo com 2 meio-campos abertos, como são pontas, mas não são pontas tão agudos, por isso que é considerado ali como se fosse uma linha de 4 no meio-campo, né? Que ele jogou, por exemplo, com o Gustavo Silva, o Mosquito, e com o Roger Guedes do lado esquerdo, e o Jô na frente como referência. Então ele joga ali com 4-1-4-1, 2 linhas de 4, e esses 2 jogadores ali entre essas linhas, o que eu não gosto, porque o time fica pragmático e fica muito... Ou ele fica compacto demais, ou ele abre demais. E eu não sou um cara que entende de tática, tá? Eu tô falando como torcedor, como alguém que observa o jogo. Se você que tá aí me assistindo entende de tática e pode explicar pra gente melhor como isso funciona, nossa, eu vou agradecer. Porque eu olhando como torcedor, eu vejo assim. Eu jogaria com 2 volantes de contenção, jogaria com 3 no meio campo ali, jogaria, por exemplo, colocaria o Gabriel e o Rony, em algumas situações, aí colocaria Renato Augusto, Juliano e o William, e colocaria o Roger Guedes lá na frente, de centroavante, referência, né? Também dá pra jogar do jeito que ele jogou, coloca o Gabriel, o Juliano e Renato Augusto, e aí você coloca Roger Guedes, o William e Jô, beleza? Mas a gente vai precisar sacrificar alguém desse time. Eu não colocaria o William para jogar de ponta. Eu colocaria ele para jogar de 10, solto, livre ali, né? Para isso você precisaria de um esquema. Se você colocar um esquema com 2 volantes ali e o William na frente desses 2 volantes como camisa 10, armador, eu acho que ele vai ter mais liberdade do passe, da finalização de longe. O William bate muito bem de fora da área, com as 2 pernas. E ele tem a explosão, ele tem o drible. Então, assim, o Silvinho, ele precisa olhar os jogadores que ele tem e entender as características. Eu tenho muitas ressalvas ao trabalho do Silvinho. Eu ainda não estou convencido de que ele é um treinador pro Corinthians, tá? Tá, mas quem seria a opção pro Corinthians? Também não tem, né? A gente não tem. Muita gente gostaria que o Fábio Carille voltasse, né? Agora ele assinou com o Santos. Mas o Carille também é a mesma coisa. É o futebol ali retrancado, que não sai pro jogo demais, que fica esperando aquela bola. Tá certo que o time do Carille geralmente é cirúrgico. Quando tem uma bola, vai e mata o jogo. Nossa, isso é excelente. Mas para isso você precisa ter as peças, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians tem potencial para crescer muito, taticamente, com o futebol. Mas o Silvinho vai precisar entender as peças que ele tem para poder jogar. Senão, o time não vai virar. Pode ter um monte de craque no time. Se o time não estiver bem armado, não vai, né? O Silvinho, como jogador, ele me agradava muito. Ele entende de futebol. Eu espero, de verdade, que ele seja, no futuro, próximo, né? Presente, futuro, tão bom treinador como ele foi jogando futebol. Não é à toa que ele jogou em clubes gigantes do mundo, né? Porque é um cara que entende futebol. Então,
Eu acho que é isso. A gente tá esperançoso, torço demais, quero que ele dê certo. É um cara identificado com o Corinthians, um cara que gosta do Corinthians, conhece o Corinthians, sabe o que é o Corinthians. A gente vê nas declarações dele, como ele fala, que ele entende onde ele tá, que ele conhece, já vestiu a camisa do Corinthians, sabe o que é isso. Então, torço para que ele faça um bom trabalho e que ele evolua como treinador, mas ainda não me convenceu. E você? O que você acha do Silvinho? Você acha que ele vai evoluir? Você acha que a gente deveria trocar de treinador? Comenta aqui embaixo o que você acha, né? Se você gostou deste vídeo, se inscreve aí no canal, curta e tamo junto, até a próxima. Falou!